Bom dia! No nosso trabalho pretendemos explorar e apresentar com detalhe aspectos relacionados com uma das maiores pragas em Portugal, a vespa asiática. Entre outros parâmetros a estudar, pretendemos abordar a morfologia da vespa, os seus ciclos de vida e abordaremos ainda a interação com o ecossistema, as características dos seus ninhos, alimentação, reprodução e modos de combate. A vespa asiática encontra facilmente condições favoráveis à sua instalação e reprodução, vindo nos últimos anos a aumentar significativamente a sua população. Tal como todas as outras pragas presentes no país, esta tem causado graves danos, não só na biodiversidade, como também na economia e na saúde pública em geral. Infelizmente, e estando na base do nosso interesse por este tema, notam-se grandes falhas na monitorização e gestão destas pragas, que obviamente decorrem da falta de informação e conhecimento por parte da maioria da população. Deste modo, pretendemos adquirir conhecimento, divulgando e tentando, de certa forma, garantir uma melhor qualidade de vida aos cidadãos da turma, que certamente aprenderão a lidar melhor com esta praga. Portanto, a vespa volutina é uma praga presente na Europa há já mais de 15 anos. No entanto, apenas foi detectada em 2011 em Portugal, no distrito de Viana do Castelo. Segundo o artigo A Vespa Volutina em Portugal Continental e a Apicultura Nacional de Miguel Maia e José Grosso Silva, publicada em 2012 na revista O Apicultor. Nesta revista, podemos ainda ler a vespa asiática foi introduzida na Europa através de um transporte de hortícolas vindos da China e que foi desembarcado no porto de Bordeaux no ano 2004. A vespa asiática é originária de uma área de distribuição que abrange as zonas tropicais e subtropicais, desde o norte da Índia até ao leste da China e arquipélago da Indonésia, sendo que dentro desta área vive nas zonas montanhosas e mais frescas. Até agora, a presença da vespa asiática em Portugal foi confirmada no norte e no centro do país, mas estima-se que vai colonizar todo o território nacional. Sendo que Lisboa é agora o distrito mais a sul, onde existe a presença desta vespa. Assim sendo, os distritos onde se registram mais denúncias são o Porto, Braga, Aveiro, Viseu e Coimbra. Segundo modelos climáticos, há um risco potencial de propagação desta espécie na Europa, rotando os 100 km por ano. Zonas como o centro da Europa, as Ilhas Britânicas e o norte da Península Ibérica são consideradas zonas com maior risco de aparecimento e propagação desta espécie, uma vez que a probabilidade de introdução destas através do comércio internacional é bastante grande. Esta espécie, vulgarmente conhecida por vespa asiática, tem como nome científico Vespa volutina lepelletier, podendo ser ainda chamada de vespa das patas amarelas. Curiosidade: se analisarmos de forma mais minuciosa toda a sua árvore taxonómica, apercebemos-nos que esta vespa pertence ao reino Animalia, à fila Arthropoda, à classe Insecta, à ordem Hymenoptera, à família Vespidae, ao género Vespa, à espécie Vespa volutina e, por fim, à subespécie Vespa volutina nigritorax. A vespa volutina é uma vespa de grandes dimensões, porém ligeiramente menor que a vespa europeia. As rainhas podem atingir até 30 mm e as ovelhas 25 mm de comprimento. O seu tórax é uma espécie de aveludado, preto ou castanho escuro, com segmentos abdominais castanhos bordados e com uma faixa amarela fina entre o primeiro e o segundo segmento abdominal, sendo apenas o quarto segmento laranja amarelado. É por isso, e pela sua especificidade, que se torna mais fácil a sua distinção relativamente a qualquer outra espécie de vespa. A cabeça é preta com face alaranjada, as asas são escuras de cor fumada e as patas castanhas com as extremidades amarelas, originando a designação de vespa de patas amarelas. A morfologia das vespas macho distingue-se das fêmeas no tamanho, cor e no facto de este possuir antenas mais longas e a sua parte ventral ser castanha e possuir um par de manchas amarelas. Passamos agora a abordar o comportamento e os ciclos de vida desta vespa, uma vez que isto acaba por se tornar essencial para se conseguir atuar e prevenir a sua propagação. Iniciaremos a análise pela altura do inverno. Entre os meses de dezembro e de janeiro, as futuras rainhas fundadoras hibernam e morrem a rainha fundadora originária, os machos e as obreiras da colónia anterior. De fevereiro a março, as rainhas sobreviventes ao inverno despertam da hibernação e fundem, constroem um ninho primário, que não ultrapassa o tamanho de uma bola de futebol vulgar. As fundadoras podem viajar dezenas de quilómetros para encontrar o sítio certo para instalar o tal ninho primário. O local escolhido da implantação destes ninhos é muito variado, tratando-se normalmente de locais protegidos, mas não muito altos. As vespas procuram zonas verdes, onde haja alimento para si,
como açúcares em flores e frutos. Para as larvas, futuras obreiras procuram proteína, isto é, abelhas e outros insetos. Procuram também percursos de água, já que precisam dela para viver e fazer a construção dos ninhos. Ainda na altura do inverno, entre abril e maio, nascem as obreiras, capazes de levar a cabo a construção do ninho definitivo e de alimentar a vespa-rainha, que passa a dedicar-se à postura, podendo pôr cerca de 100 ovos por dia. A rainha vive durante aproximadamente um ano e as obreiras entre 30 a 50 dias. O primeiro ninho será ampliado ou abandonado por outro, caso seja necessário um lugar melhor, por exemplo, com mais abundância de comida ou de água. Passamos agora para a estação de verão. Entre junho e agosto, os ninhos definitivos surgem, e surgem essencialmente em pontos elevados. São robustos, feitos de celulose mastigada e normalmente em forma de pera com uma abertura lateral. Nesta altura verifica-se a saída das obreiras dos ninhos e um consequente crescimento exponencial do ninho e da colónia. A colónia atinge entre 1200 a 1800 insetos. De setembro a novembro, as vespas precisam de mais alimento, uma vez que se dá o período de reprodução e acasalamento. Caso a rainha morra antes da produção sexual, algumas obreiras colocarão ovos não fertilizados que se desenvolverão mais tarde em machos. É precisamente nesta altura que ocorre o voo nupcial e por isso aproveitamos para explicar um pouco como funciona a reprodução destes insetos. Ao contrário das abelhas, a fecundação desta vespa começa no ar, mas termina no chão, quando os dois insetos formam uma união em S. Posteriormente, as vespas fêmeas fecundadas regressam aos ninhos e os machos morrem. Na altura do outono, de outubro a meados de novembro, após a fecundação, as futuras rainhas abandonam o ninho e iniciam a hibernação num casulo que constroem abrigado entre muros, cascas de árvores, telhados, beiras, solos e rochas. Com a morte da rainha velha, das obreiras e dos machos, a colónia desaparece, uma vez que a comida se torna escassa, chega ao frio e a estrutura do ninho deteriora-se com o mau tempo. Para além das abelhas, a vespa velutina tem um diversificado leque de presas que varia consoante o meio a que se insere, urbano, agrícola ou florestal. O seu regime alimentar tem como base insetos, vegetais e néctar. Na época da alimentação destas larvas, consomem preferencialmente fruta madura e abelhas melíferas, produtoras de mel, que caçam em pleno voo ou à entrada das colmeias. Um dos exemplos de presas desta vespa é a Apis mellifera. Esta é uma espécie que é caçada em pleno voo ao entrar na colmeia, carregada de pólen. A vespa enrola-se sobre ela, captura e depois descarta o que não interessa, sendo o tórax uma das partes mais ambicionadas, pois este é rico de proteína. Se o enxame de abelhas estiver saudável, a vespa não se aproxima demais da colmeia, pois a presença das abelhas em maioria é dissuasora. No entanto, se estiverem mais vespas a predar um enxame, a vespa pode conseguir entrar no ninho delas para se alimentar da criação e do mel. Por esta razão, os apicultores têm reduzido o tamanho das entradas e colocado armadilhas na área do apiário. Esta armadilha consiste em cortar a parte superior do garrafão ou garrafa, colocar esta parte do garrafão em forma de funil para que as vespas entrem pelo orifício da rolha, atraídas pelo cheiro ao álcool que é colocado no interior e não conseguirem assim sair. Esta vespa constrói ninhos em locais como copas de árvores, normalmente com alturas superiores a 5 metros, arbustos, maioritariamente em regiões urbanas, em edifícios menos movimentados. São ainda preferências destas vespas os alpendres, beiradas de telhados ou mesmo armazéns abandonados. Inicialmente faz um ninho primário, esférico, com cerca de 10 cm de diâmetro e com uma abertura na base, construindo posteriormente um ninho secundário, com cerca de 50 a 80 cm de diâmetro, em forma de pera e com uma abertura lateral, capaz de albergar entre 2.000 a 13.000 vespas. Estes ninhos são, como dissemos anteriormente, constituídos por fibras de celulose mastigada e de grande robustez, podendo atingir até 1 metro de altura. No outono, a queda das folhas das árvores de folha caduca facilita a visualização das colónias, o que potencia o número de avistamentos e de alarme público. Para além da nidificação das copas que ajuda à visualização destas estruturas, há outra diferença importante entre os ninhos das vespas invasoras face ao da vespa autóctone. O orifício da entrada e saída das vespas é lateral nas estruturas da vespa asiática, ao passo que na vespa cravo, ou vespa europeia, o orifício situa-se por baixo. Curiosidade. Um dos principais fatores que permitem esta espécie ser tão bem sucedida em relação ao meio ambiente é a sua capacidade de termorregulação.
A vespa consegue termorregular os seus ninhos a uma temperatura constante de cerca de 30 graus Celsius, mesmo se a temperatura ambiente seja mais baixa. Quando as temperaturas atingem os seus valores máximos nos meses de verão, as vespas ventilam o seu ninho. As obreiras regurgitam a água das suas mandíbulas para o ninho, de forma a que esta evapore através do movimento das suas asas e, consequentemente, baixa a temperatura da colónia. Não existe nenhum método completamente eficaz no controle desta espécie, sendo a destruição dos ninhos a metodologia mais utilizada. Esta não deve ser feita com recurso a armas de fogo nem por pessoas que não estejam habilitadas. Caso haja uma destruição parcial do ninho, as vespas disseminam-se e constituem posteriormente novos ninhos. Além disso, a destruição ineficaz tornará mais agressivo o comportamento das vespas sobreviventes, o que poderá colocar em risco a integridade física da população envolvente. No caso de encontrar um ninho perto de si, o indivíduo em questão não deverá intervir diretamente no ninho ou proceder à sua remoção, mas sim contactar de imediato a respectiva Câmara Municipal, comunicando a sua suspeita, acedendo a plataformas próprias como o SOS Vespa ou mesmo contactando o SOS Ambiente 808 200 520. Poderão ser utilizados vários métodos em função da localização, dimensão dos ninhos e atividades dos insetos, quer de forma isolada, quer em conjunto, designadamente a destruição dos ninhos através dos processos de a luta química, através, por exemplo, de uso de substâncias químicas como os inseticidas. Exemplos deles são a permetrina, a cipermetrina e a deltametrina, ou o dióxido de enxofre no orifício da entrada, através da injeção direta. Para além destes produtos, podem ainda utilizar-se herbicidas, fungicidas ou biocidas, que são pesticidas de maior espectro que atuam sobre quase todas as espécies. Luta biológica, que se revela um processo mais lento, uma vez que recorre a meios naturais, requerendo uma investigação mais profunda, tanto ao nível dos mecanismos que regulam as interações bióticas entre hospedeiro-praga, predador-praga e ou hospedeiro-predador, como também relativamente à influência dos fatores abióticos nas espécies envolvidas e os ciclos reprodutor e de vida da praga. Luta integrada, que não tem como objetivo a erradicação das pragas, mas sim a sua redução e manutenção, a partir de uma gestão controlada em níveis economicamente aceitáveis. Os programas de controle integrado das pragas baseiam-se no conhecimento e na avaliação do sistema ecológico formado pela cultura, pragas que a atacam, inimigos naturais e condições ambientais, associado com vários outros métodos numa sequência adequada, de forma a conjugar a produtividade das culturas com a redução dos riscos ambientais. Tem como principais vantagens a redução do uso de pesticidas, da utilização de fertilizantes e água, bem como o proveniente a poluição e os riscos para a saúde. Por fim, controle genético, que através de recurso a cruzamentos seletivos ou engenharia genética, transfere para um determinado organismo o gene responsável pela expressão de uma dada característica, neste caso, o gene que confere resistência à praga. Caso um indivíduo seja picado por uma vespa asiática, leve lavar de imediato o local da picada com água fria e, caso sinta muita dor, tomar um analgésico, como paracetamol ou um ibuprofeno. Em caso de comichão e edema, deve aplicar gelo ou uma pomada específica para alívio destes sintomas. No pior dos cenários, se fizer uma reação alérgica, visível por exemplo na reação exuberante, maior de 10 cm, ou em reações como urticária generalizada em todo o corpo, o indivíduo deve dirigir-se imediatamente ao serviço de urgências. Tendo em conta todos os aspectos que já abordamos, concluímos que, mesmo com algumas dificuldades, o ciclo de vida desta vespa é bastante eficaz e eficiente, uma vez que é iniciado por apenas um único indivíduo e termina com uma colmeia de aproximadamente 1300 vespas, o que acaba por fazer deste inseto um invasor bastante temível. Desde 2011 que está confirmada a presença desta vespa em Portugal. É uma espécie invasora, predadora da abelha europeia. Como sabemos, os primeiros ninhos e avistamentos do inseto foram confirmados nos distritos de Braga, onde vivemos, e Viana do Castelo, e desde então tem-se assistido a uma progressão gradual da área afetada do território nacional. Através do esclarecimento da Direção-Geral de Saúde, os movimentos previsionais apontam para que, em Portugal, esta espécie possa vir a colonizar quase todo o território continental, em função da sustentabilidade ambiental. Como também já foi referido, a vespa velutina instala-se sobretudo em áreas urbanas e periurbanas e, por se tratar de uma espécie carnívora e predadora de abelhas, configura uma ameaça à sustentabilidade da apicultura em território nacional, com eventuais consequências diretas na produção de mel e produtos relacionados,
assim como na produção agrícola por via da diminuição da polinização vegetal, ponderada a importância das abelhas melíferas nesta relevante função biológica. Infelizmente para nós, humanos, e para o ecossistema em geral, o combate a esta praga é complicado, arriscado e nada prático, uma vez que nenhum civil pode fazê-lo de forma independente, sendo estritamente necessário o contacto com profissionais nesta área. Esperamos com esta apresentação que se tornem cidadãos mais informados relativamente ao impacto e formas de proceder perante esta praga e que partilhem o conhecimento com os vossos conhecidos, de forma a constituirmos uma sociedade não ignorante e capaz de agir quando confrontada com esta praga. Obrigada!